Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Python e na aula de hoje, todo mundo empolgado aí porque nós vamos começar a trabalhar com interfaces gráficas em Python. Vamos trabalhar com a biblioteca Tkinter para a gente começar a entender como que funciona o processo de janelas, de botões. Esse é o conteúdo das aulas a partir da aula de hoje. Então, se você está empolgadaço assim como eu, já se inscreve aqui no canal, meu bom. Se inscreve aí e ativa o sininho. Ativa o sininho para não perder as nossas aulas, porque aqui no CFB Cursos são aulas de segunda a sexta. Então, não perde nada aí clicando no sininho e receber todas as notificações do nosso canal. Também já vai deixando o seu like aqui para ajudar o nosso conteúdo. Assim você não esquece para o final, certo? E já vai ajudando aí para contribuir com o nosso canal, para ajudar o nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, se você quer que a gente continue a distribuir esse conteúdo gratuito de qualidade aqui no YouTube para você e para todo mundo, já ajuda clicando no joinha e também compartilhando o nosso canal nas suas redes. Aparecem as nossas redes aí, então se inscreve, ajuda a gente aí, dá uma força no Insta e no Face, se inscreve lá nas nossas redes e também compartilha o nosso conteúdo nas suas redes. Beleza? Vamos então para o conteúdo da aula de hoje. Vamos começar a aprender sobre Tkinter. Como que funciona essa questão? Como que funciona essa coisa aí de interface gráfica em Python? Existem várias bibliotecas, inclusive vocês podem trabalhar com Python no Qt Creator ou Qt Creator. Nós temos um curso de Qt Creator aqui no canal, onde nós trabalhamos com a linguagem C++. Todo aquele conteúdo lá que vocês viram naquele curso, ele pode ser utilizado também com o Python. Certo? Então, o Qt Creator pode utilizar o Python como linguagem de programação. Nós vamos trabalhar com o Tkinter, que usa a classe TK. Então, ele é um conjunto de ferramentas que ele já vem com o Python, certo? Um conjunto de ferramentas de interface gráfica, e ele já vem com o Python. Ele é nativo de Python e ele usa a classe TK para nos disponibilizar os widgets. O que são os widgets? São os elementos, são os botões, as caixas de texto, os labels, as janelas e por aí vai. Todos os elementos que nós podemos inserir são os widgets. O Tkinter, ele não é a interface mais completa, não é a biblioteca mais completa de Python. Porém, todo o conteúdo do Tkinter, embolei aqui, dá pra gente fazer muita coisa, certo? Dá pra gente fazer qualquer tipo de programa, praticamente, dá pra gente usar o Tkinter, que é uma interface fácil, rápida e é nativa do Python, já vem dentro do Python, certo? Se vocês precisarem de uma coisa mais robusta, eu, Bruno, recomendo o Qt Creator, tá? Ou outras interfaces aí, né, que vocês julgarem mais apropriadas aí para o trabalho de vocês. Mas vamos começar com o Tkinter, que é uma excelente biblioteca de interface gráfica. E para começar, o que a gente tem que fazer? Fazer o import. Então, from Tkinter, import tudo, ok? Importei todo o conteúdo de Tkinter. E existem várias formas de trabalhar com o Tkinter. Aqui na aula de hoje nós vamos aprender uma forma mais simples, certo? Mas à medida que nós formos avançando dentro do nosso curso, nós vamos trabalhar de uma forma mais interessante. A gente vai começar a trabalhar com classes, né? Criar as nossas janelas como classes, que isso é uma coisa mais interessante. Mas para a gente começar de leve e você entender como que funciona o processo, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar um elemento da classe TK. Então nós vamos falar aqui, vamos criar esse elemento chamado app. Aqui pode ser qualquer coisa. App, programa, janela, aplicativo, aplicação, sei lá. O que vocês quiserem colocar aqui como nome para esse objeto da classe TK. Eu vou colocar como app porque é fácil de escrever, tá? Não fica uma coisa muito grande, não. Dentro do app, agora nós vamos inserir os nossos elementos. E ao final aqui nós vamos chamar o método mainLoop dessa classe, da classe TK. Então, app mainLoop,
que vai fazer a execução do nosso programa. Ele vai rodar o nosso programa, ele vai ficar escutando os eventos, vai desenhar tudo que tiver para desenhar. Isso aqui já gera uma janela. Olha que fácil, não precisamos da gente fazer grandes coisas não para ter um resultado de uma janela. Se eu vier aqui em terminal Run Activate File, ele já vai rodar e apresentar aqui para a gente uma janela. Tá vendo? Não tem configuração nenhuma, ele está tudo como padrão, tudo como standard aqui, certo? Nós podemos configurar agora essa janela e inserir elementos dentro dela. Olha que fácil que foi gerar uma janela, não precisamos de muita coisa não. Bom, vamos configurar aqui então a nossa janela e depois inserir os elementos lá dentro. Então vou aqui de app, nós vamos configurar aqui o title, então nós vamos chamar o método title que faz a configuração da propriedade title. Então CFB cursos, certo? E aqui vai configurar o título da nossa janela. Para configurar o tamanho, nós vamos chamar o método geometry, ou sei lá, do jeito que vocês quiserem falar em inglês aqui, vocês podem traduzir, vocês podem pronunciar o geometry. Eu vou falar o geometry porque o meu inglês não é muito bom para pronúncia, né? Então vamos lá, eu vou usar o bom e velho inglês aportuguesado aqui no nosso curso. Então vamos lá. O geometry, nós podemos especificar o tamanho e aqui eu posso colocar, por exemplo, a largura 500 e a altura 300. Aqui vocês podem especificar o tamanho que vocês quiserem para a janela de vocês. Para a gente configurar, por exemplo, a cor de fundo, nós podemos usar o configure. Então, app.configure, e aqui a configuração, também ele está esperando as configurações, e eu vou entrar com a configuração de background. Vou falar que eu quero aplicar uma cor de fundo em RGB, beleza? Então aqui ó, o quadradinho, eu quero uma janela azul, vou colocar com fundo azul, não muito claro, um azul um pouco mais escuro aqui. Com isso, nós já configuramos a nossa janela. Se eu vier Run Activate File, eu tenho a janela de forma diferente, tá vendo? Ela já tem um título aqui, ó, CFB Cursos, ela já tem um tamanho maior, aqui ó, 500 por 300, e tem o fundo azul. Podemos mudar isso aqui também? Podemos, mas por enquanto a gente não tem essa imagenzinha aqui, mas obviamente que nós podemos mudar também, tirar esse íconezinho padrão aqui do Tkinter, beleza? Bom, temos a nossa janela, e como que a gente insere os elementos dentro dessa janela? Basicamente dessa mesma maneira, eu vou criar o elemento, que é o widget, certo? E dentro do widget eu tenho que indicar onde a quem ele pertence, no caso quem que é o parent dele, e depois de indicar eu tenho que dar um local para ele. Eu posso dar um place, chamar o place para poder fazer a inserção desse elemento. Então não adianta só criar o elemento, eu tenho que dar um place nesse elemento. Então vamos criar aqui um label, ó, txt. Vamos chamar aqui ó, de label. Ok? Chamar não, né? Vamos falar que o txt é um elemento do tipo label. E o que a gente precisa aqui? Está indicando para a gente aqui, ó. A primeira coisa que eu preciso indicar é o mestre dele, é o master. E master está aqui, ó, construct a label widget with the parent master. Tá vendo? O master, então, eu vou indicar o parent dele. Quem que é o elemento pai dele? Então, o elemento pai dele é o app. Então, ele vai ser posicionado, vai ser inserido para o app, que é a nossa janela, essa janela que a gente está construindo. E aqui eu entro com as configurações desse elemento. Então, notem aqui, ó, vamos chamar de novo aqui, ó. Fecho aqui. Eu preciso inserir, cadê? Vai aparecer de... Ah, não, estou em main loop, né? Opa! Aqui que é, né? O self dele é o app, certo? Vírgula. Próximas propriedades. Suas configurações. Então, as configurações, olha só, tudo que a gente pode trabalhar aqui ó, com configurações. Background, foreground, cor de fundo, foreground, cor da frente, tipo de fonte, tipo de cursor, largura da borda, texto, olha aqui, ó, tá vendo? Enfim, pad X e pad Y são os espaçamentos, no caso do pad X e pad Y, o espaçamento externo, tá? O ipad Y e ipad X são o espaçamento interno, enfim.
height, width, state, tá vendo? Tem várias opções que nós podemos configurar. Nós vamos colocar aqui por enquanto text, background e foreground, tá bom? Então, olha só, vamos lá então. Eu quero configurar text, e o texto desse label vai ser curso de Python. Quero configurar também background, e vou falar aqui que o background vai ser, vou colocar um background diferente do fundo ali, um amarelo, e o foreground eu vou configurar como preto. Nesse caso aqui, background e foreground, a gente pode até reduzir, pode colocar só BG aqui se quiser, e aqui só FG se quiser que funciona, tá? Notem aqui que a gente tem o label, mas se a gente rodar o nosso programa, ele não aparece no nosso programa, na nossa janela. Opa, deu até um erro aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Text app... Ah tá, text aqui com T maiúsculo. Esse text é T minúsculo. Run Active File, beleza? Beleza, tá vendo? Apareceu a nossa janela, mas o label não está aqui. Por que o label não está aqui? Sendo que eu configurei tudo certo, falei que ele pertence a esse app, a esse camarada aqui. Por que ele não apareceu? Porque a gente não deu um place nele. Então a gente tem que vir aqui, ó, text, o txt1, ponto, chamar o método place, e aqui através de place eu posso indicar posição xy e tamanho, e width e height, largura e altura. Então vou falar que ele vai ficar no x 10, y 10, largura, por enquanto aqui vai ser 150, tá? Height, altura, vamos colocar altura 30. Agora sim, Run Active File, tá aqui o nosso label de largura 100, altura 30, cor de fundo amarelo, cor da frente, cor do texto preto. Lindo, maravilhoso. E se eu quiser um labelzinho transparente? Por que eu gosto de colocar a cor de fundo? Porque assim, quando a gente coloca a cor de fundo, fica mais fácil a gente ajustar, por exemplo, o tamanho dele aqui, ó, label. Se eu colocar 100 e a altura 20, vamos ver, vamos colocar um label bem justinho aqui, ó. Tá vendo? Já está ficando mais justo ao conteúdo. Beleza? Então assim eu posso... agora, se eu quiser ele transparente, eu coloco o background dele na mesma cor do fundo, na mesma cor do parent dele, certo? E aqui eu quero agora o texto branco, foreground, FFF. Então, no Active File, eu tenho aqui o nosso labelzinho com o fundo da mesma cor do parent e a cor do texto como branco, certo? E dessa maneira eu posso inserir quantos labels a gente precisar. Inclusive, eu posso definir variáveis para esse conteúdo aqui, ó. Cor de fundo, cor da frente, cor do texto. Tudo isso pode vir de variáveis. Aqui, ó, v txt curso de Python, curso de que? Não, módulo. Vou colocar aqui, ó, módulo tkinter, v background, eu vou colocar aqui essa mesma cor de background, certo? V foreground, onde eu vou colocar essa mesma cor de foreground, ok? E posso definir variáveis para esses elementos. Eu vou criar um novo label aqui, ó, txt2, vai receber um elemento, vai receber um id. Ele é um id do tipo label, onde o pai dele é o app, onde o text dele vem da variável vtxt, onde o background, vou colocar até diferente aqui, ó, bg, vem da propriedade vbg, e o foreground vem da propriedade vforeground. E agora a gente dá um place aqui, txt2.place, inclusive, vou até fazer diferente aqui. Nós podemos configurar a posição também. Ao invés do place, a gente pode definir o pack. O pack,
ele trabalha de uma forma um pouco diferente do place. O pack a gente usa mais quando esse elemento faz parte de um container. Aqui eu não inseri container nenhum, ele está dentro do pai dele ali, mas eu posso criar, notem, um container, certo? Definir o tamanho e posição desse container e inserir esse elemento aqui. Ao invés de inserir no app, eu insiro dentro do container. O container eu crio como sendo parente dele o app. E o elemento de texto eu crio como sendo parente dele o container. Aqui a gente ainda não inseriu um container, mas nessa situação de container, o pack ele é mais adequado, porque ele posiciona e dimensiona o elemento de uma forma diferente do place, certo? Então com o pack, por exemplo, ó, ipad x, vamos colocar aqui 10. Vou colocar um valor grande aqui para diferenciar do anterior, diferenciar do pad, para vocês verem aqui, ó. E pad y também 20. Vou configurar com pad x 5. Pad y também 5, pequenininhos aqui, certo? Que não é ponto, não, que é vírgula, né? Vírgula. Posso configurar side, o side aonde ele vai ficar. E aqui eu posso falar, ó, top. Posso colocar left, top em cima, né? Left esquerda, right direita, bottom. Não, agora, enfim, bottom ou bottom? Agora eu fiquei na dúvida se é com ele ou com ele. Mas enfim, é a parte de baixo. Vamos colocar aqui na parte de cima. E fill eu posso definir qual que vai ser o preenchimento dele. Se vai ser no X ou no Y. Ok? E expand vai indicar se ele vai ser expansível. Então, se eu colocar como expand true e fill x, ele expande na largura. Se eu indicar expand true e fill y, ele expande na altura. Então, veja bem como que funciona o pack. Tá? Aqui eu vou colocar uma cor de fundo diferente nele, para a gente poder entender a diferença do iPad Y do pad Y, por exemplo, do iPad para o pad, certo? Vamos colocar aqui uma cor de fundo, vamos voltar aqui com o amarelo, certo? E o texto aqui preto, para a gente entender como que funciona essas propriedades. Então, notem aqui, eu estou usando volta aqui, iPad X20, iPad Y20. O que é isso? iPad X são essas configurações internas aqui, ó. O X não está dando para a gente ver porque ele está com expand true, então ele expandiu aqui, mas em cima dá para a gente ver aqui, ó. Se eu aumentar o valor aqui, por exemplo, do iPad Y, ele aumenta esse espaçamento aqui, tá? Então esse espaçamento é o iPad Y e o espaçamento horizontal é o iPad X, tá? O pad X e pad Y, nesse caso, é esse espaçamento aqui, ó. Ok? Tá vendo? 5 aqui pequenininho, 5 aqui pequenininho. Certo? É esse espaçamento. Esse aqui é o X e nesse sentido aqui é o Y. Side, top. Por que ele não ficou no top? Porque já tem outro camarada aqui. Tá? Mas ele está no meio. Se eu colocar outro camarada aqui, ele vai para cima. O fill, preenchimento X. Por isso que ele expandiu no X e expand true. Se eu colocar como fill Y, ele preenche nesse sentido. Olha só. Fill Y. Salva. Run Activable File, olha lá, tá vendo? Preencheu nesse sentido. Agora a gente vê aqui o iPad X como 20 e o pad aqui, ó, pad Y como 5. Fill Y, tá vendo? E o expand expandiu ele então para o eixo Y. Beleza? Então essa é uma outra forma de a gente posicionar os elementos dentro do nosso container. Então a gente tem o place, que eu determino manualmente posição e a largura e a altura, e o pack, a gente insere o elemento e define posição e tamanho de uma forma um pouco diferente. Lembrando que o pack ele é mais adequado quando eu tenho containers, e aí ele vai se ajustar dentro do container, mas a gente ainda não inseriu nenhum elemento container aqui. Eu disse que ele vai ficar dentro do app, por isso que ele se ajusta ao app. Fora de container,
às vezes essa opção place vai ser mais adequada, tá? Ou permite um posicionamento mais preciso. O pack é um posicionamento mais dinâmico aí, quando a gente tem um elemento container e vários elementos dentro desse container. Beleza? Mas são duas formas que nós podemos inserir elementos aí dentro do nosso programa, da nossa janela em Python. Já deu uma noção para a gente entender aí como que funciona a interface gráfica de forma simples. Próxima aula vamos continuar aqui já inserindo outros elementos e montando a janela até a gente criar um pequeno programa aqui, pode ser o da agenda, certo? Porém em interface gráfica aqui utilizando o Python. Beleza? Então, pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem não clicou no joinha, clica. Quem não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Te espero na próxima aula e nas nossas redes sociais. Até lá, um abraço e tchau.